Bom, olá pessoal. Então, agora tá tudo ok. Já estamos agora no modo de gravação e repetindo a nossa aula de ontem. E repetindo a nossa aula de ontem, que por alguma razão, agora eu até descobri por que eu não gravei. Ele leva uns segundos para abrir e eu achei que ele não iria abrir e cliquei de novo. Na verdade, eu fechei ele no segundo clique. Então, agora nós estamos abertos aqui para a nossa reunião e nós vamos tratar então aqui do Manual dos Professores. Como já anunciado, nós estamos no esclarecimento de termos, no segundo, que a gente já viu o primeiro, que é mente e espírito, semana passada, e vimos também a mente e espírito e a introdução. Então, hoje nós vamos ver o ego e o milagre, o perdão e a face de Cristo. E para isso, como sempre, a gente faz um minuto de aquietamento. Só ver alguma coisa aqui. Vocês estão pegando um barulho junto? Algum só faz um sinal? Não, tá. Eu não sei, Mônica, se o teu microfone está aberto, se está captando. Está aberto, eu acho. Peraí. O meu está aberto. Só isso. Eu acho que estava aqui, daí pega a interferência, né? Ótimo. Tá. Não fechou, né? Não fechou ainda. Como é que a gente fecha? É clicar em cima de um microfone. Vai na foto grande lá e clica nele. Isso. Esperar. Deu? Deu, né? Isso. Então, e a primeira coisa que a gente sempre lembra, porque não pode fugir do nosso objetivo, num estudo onde a gente está para se entregar a um novo sistema de pensamento, é pedir ao Espírito Santo para acompanhar a nossa reunião. Então, nesse momento, a gente fecha os olhos por um instante, aquieta os pensamentos do ego e no silêncio pedimos para que o Espírito Santo se revele a nós através do seu estudo. Então, esta é a nossa vontade e essa vontade é una com a vontade do Pai. Então, com isso, nós vamos começar agora a nossa dinâmica. Então, hoje, nós vamos ver então o ego e o milagre. E Jesus, nesse esclarecimento de termos, ele coloca duas palavras juntas para ensinar o que elas são através do contraste. Então, aqui ele faz um contraste entre o ego e o milagre. E aí ele inicia assim, ó. As ilusões não durarão. A sua morte é certa e apenas isso é certo no mundo em que elas existem. Então, aqui as ilusões, ele está descrevendo todo o mundo, todo o sistema. Não é uma coisa específica ou não é um apontar de dedo. Tudo que é do mundo ilusório, tudo tem o seu fim. Então, aquela frase que nesse mundo a única coisa certa é a morte, ela é muito verdadeira dentro da ilusão. Não na criação de Deus, mas na ilusão, sim. E é o mundo do ego por isso. Então, isso já é o maior aferidor. Se nós temos alguma dúvida se alguma coisa foi criada por Deus ou é do ego, pergunte-se se isso é eterno. E a gente sabe que até as estrelas, até a rocha mais dura, o ferro mais consistente que tem, eles um dia se terminarão. Então, nada aqui dura para sempre. Então, nada no mundo físico é do mundo de Deus. O que é o ego? Apenas um sonho acerca do que realmente és. Então, por que ele diz isso? É um sonho.
Porque, na verdade, essa imagem que eu vejo, esse ser que eu contemplo quando eu olho por um espelho, ou mesmo esse ser que eu contemplo quando eu me escuto os meus pensamentos, ele é apenas uma imagem projetada, não é o meu ser em Deus. Então, e isso nós chamamos de ego. É um pensamento segundo o qual estás à parte do teu Criador e um desejo de seres o que ele não criou. Então, aquela vontade de criar a parte de Deus, que foi o primeiro pensamento separador, e essa vontade de ser isso que a gente se imaginou, é isso que é o ego. É uma loucura, sem nenhuma realidade. Um nome para o que não tem nome. É tudo o que ele é. Então, eu adoro essa citação, isso eu já falei ontem também. Um nome para o que não tem nome. Por que não tem nome? Porque não existe. Então, dar nome ao que não existe. Olha, só uma pessoa genial já desperta como Jesus para descrever de tal forma o ego. É um símbolo da impossibilidade, uma escolha por opções que não existem. Então, qual é a impossibilidade? É impossível nós sermos a parte de Deus, porque nós só existimos graças a sermos parte do Espírito de Deus. É a nossa característica, não tem como fugir disso, não tem como existir sem ser parte do Espírito de Deus. Então, por isso que o ego, essa ideia de estar à parte de Deus, é um símbolo da impossibilidade. Por isso que é uma escolha que sequer existe. Nós nem sequer temos a escolha de ser um com o ego. Por isso que, de novo, é um nada, é um sonho. Nós o nomeamos só para nos ajudar a compreender que ele não é nada senão um antigo pensamento que professa que o que foi feito tem imortalidade. Então, o que ele quer dizer aqui? Quando a gente cita o ego, dá um nome para ele, a ideia por detrás do ego é se tornar imortal, ou seja, se perpetuar. Então, dentro do sistema do ego, ele nomeia esse pensamento de separação que quer se perpetuar. Mas o que poderia vir disso senão um sonho que, como todos os sonhos, só pode terminar na morte? Não? Isso é autoexplicativo. Então, né, o que pode vir de um sonho? Só mais sonho. O que é o ego? O nada, mas em uma forma que aparenta ser algo. É óbvio que para nós ele aparenta a ser algo, né? Nós não podemos negar aqui que o ego para nós é muito real. Então ele não é nada, mas a aparência ele tem. Em um mundo de formas, o ego não pode ser negado, pois só ele parece real. E isso é muito verdadeiro para nós. Dentro aqui do mundo, nós não vemos a Deus, nós vemos o ego. Então, para nós, o ego parece real. Por quê? Porque o meu corpo parece real, o corpo de vocês parece, o mundo físico parece real. Então, aqui no mundo físico, na ilusão, Deus, que é espírito, nós não enxergamos. Mas aquilo que os olhos nos mostram, isso é o ego. No entanto, seria possível o Filho de Deus, tal como ele o criou, habitar na forma ou em um mundo de formas? Então, relembrando, se Deus nos criou a imagem e semelhança dele mesmo, e Deus é espírito, então seria o espírito semelhante a qualquer coisa aqui nesse mundo? Não, porque o espírito não tem forma, ele é informe, ele abrange a tudo. Então, não, o Filho de Deus, como ele colocou aqui, filho com letra maiúscula. Então, o ser que Deus criou, a nossa real identidade, essa não pode habitar dentro do mundo de formas. Quem te pede para definir o ego e explicar como ele surgiu, só pode ser alguém que pense que ele é real e busque, através da definição,
assegurar-se de que a natureza ilusória do ego esteja por trás das palavras que parecem fazer com que assim seja. Então, isso aqui Jesus estava falando para Ellen e para o Bill. Se alguém pede para vocês a definição do ego, como eles mesmos também pediram, é porque por detrás desse pedido existe ainda um desejo de dar realidade ao ego. O ego, ele ainda quer, ele tenta se auto-assegurar de que ele existe através dessa pergunta, através de uma definição. Não há definição para uma mentira que sirva para torná-la verdadeira. Nem pode haver uma verdade que as mentiras efetivamente ocultem, que as mentiras ocultem. Então, como definir uma mentira não a torna verdadeira. Então, dar um nome para o ego, enxergar um ego, não define que ele existe. Então, o fato de ser uma mentira e eu fazer uma mentira não a torna verdadeira. A irrealidade do ego não é negada por palavras, nem o seu significado se esclarece, porque a sua natureza parece ter uma forma. Então, só porque eu enxergo o ego com os olhos do corpo, não significa que ele é real. E nem posso negar que ele pareça existir para mim, usando, vamos dizer, uma fórmula papagaística de dizer o ego não existe, eu sou como Deus me criou, mas se eu ainda estou apegada ao corpo e olhando com o corpo, para mim ele ainda parece existir. Quem pode definir o indefinível? E apesar disso, mesmo aqui há uma resposta. Então, com tudo que Jesus explicou sobre o ego, que é impossível defini-lo, ainda assim ele tem um jeito de nos mostrar o que o ego é. Como ele diz aqui na sequência. Não podemos realmente construir uma definição do que é o ego, mas podemos dizer o que ele não é. Então, este é o segredo. Jesus ele não tem como definir exatamente o ego, mas ele define o que ele não é. E ao saber qual é o oposto, a nossa imaginação vai nos dizer o que o ego é. E isso nos é mostrado com perfeita clareza. É a partir daí que deduzimos tudo o que ele é. Olha para o seu oposto e podes ver a única resposta que é significativa. Então agora Jesus vai nos mostrar o oposto do ego. Como ele segue aqui, o oposto do ego em todas as formas, em origem, efeito e consequência, nós chamamos de milagre. Então, a origem do ego, um pensamento separador. A origem do milagre, a unicidade de volta com Deus. O efeito do ego, a dor, o sofrimento, o medo. O efeito do milagre, a paz, a cura, o amor. E consequência, efeito e consequência são praticamente o mesmo, mas a consequência do ego, nós ficamos aprisionados aqui dentro do nosso sonho. A consequência do milagre, nós despertamos do sonho. Então, eles são totalmente opostos. E aqui achamos tudo o que o ego não é no mundo. Aqui está o oposto do ego e só aqui olhamos para o que era o ego, pois aqui vemos tudo o que ele parecia fazer e a causa ainda tem que ser una com os seus efeitos. Então, sempre causa e efeito vêm juntos. Se na nossa mente nós acreditamos no ego, esta é a causa do mundo, o efeito é o mundo. Se nós nos recordarmos com a mentalidade certa, com Jesus no controle dos nossos pensamentos, que Deus é a nossa causa, o efeito disso é nós nos lembrarmos também do Filho de Deus, que somos todos nós. Então, daí o entendimento do que é a unicidade que a gente tanto fala aqui no curso. Deus e a unicidade.
Continuando aqui sobre o ego, onde havia escuridão, agora vemos a luz. Então, essa comparação eu gosto muito também, porque ela é muito enfática, ela é muito certeira. Quando a gente está no escuro e liga uma luz, uma lanterna, uma lâmpada, onde que fica a escuridão? Onde é que ela vai? Ela não vai para lugar nenhum, ela simplesmente desaparece. E no momento que a gente desliga essa lâmpada, onde é que fica, onde é que vai a luz? Ela não vai também a lugar nenhum, volta à escuridão. Então, assim é a nossa mente, quando nós estamos como tomadores de decisão, escolhendo a mente certa, nós somos a luz. E tudo fica iluminado, todo mundo. Por isso que Jesus diz que quando nós mudamos a nossa mente, o mundo muda junto. Então, o que era um mundo de escuridão, de sofrimento, de dor, de morte, no momento que nós escolhermos, como tomador de decisões na mente, olhar para o mundo com o Espírito Santo, esse mundo automaticamente, o mundo todo fica iluminado. A esse mundo iluminado, como nós estamos aqui na percepção, a nossa experiência por enquanto, ela se chama de instante santo. A gente consegue num instante santo vivenciar esse mundo iluminado, esse mundo corrigido, esse mundo de paz, de alegria, de amor. O que é a iluminação? É um instante santo contínuo. É quando nós atingiremos totalmente o instante santo e já sem nenhuma culpa na mente, nós não vamos mais cair para trás, de volta de novo para a escuridão. Enquanto houver um único resquício de culpa na nossa mente, a gente sempre acaba ainda voltando para a escuridão. Nós acabamos desligando a lâmpada por medo, por culpa. E o que vai corrigir então essa culpa, apagar essa culpa da nossa mente? O perdão que nós praticamos aqui. Por isso que isso aqui é um processo de olhar de volta um pedacinho da culpa de cada vez, perdoar esse pedacinho e aí a carga fica menor, até o último pedacinho se diluir no nada. Aí o processo está completo. Mas voltando aqui ao ego, como ele diz, onde está o ego? O que é o ego? Nós estávamos falando. O que é a escuridão? Né? Comparando o milagre é a luz, o ego é a escuridão. Onde está o ego? Onde estava a escuridão? O que é ele agora e onde pode ser achado? Nada em lugar nenhum. O seu ego é a escuridão, assim como a escuridão nunca pode ser achada, a escuridão não pode ser estudada, não pode ser levada ao laboratório e examinada, porque ela é o nada. Assim é o ego. Agora a luz veio. Seu oposto se foi sem deixar vestígios. Onde o mal estava, está agora a santidade. O que é o ego? O que era o mal? E onde está o ego? Em um sonho mau que apenas parecia real enquanto tu o estavas sonhando. Então, que descrição maravilhosa, né, do que é o ego. O ego simplesmente é um sonho que quando nós estivermos despertos, ele simplesmente vai parar de parecer que existia. Enquanto eu sonhava, onde estava a crucificação, está o Filho de Deus. Ou seja, onde está a nossa dor, o nosso sofrimento interno, a nossa consciência de que alguma coisa não está bem conosco, isso é uma crucificação. Qualquer mal-estar é uma crucificação. E nesse lugar está o Filho de Deus. Então, a gloriosa alegria do Filho de Deus está no mesmo lugar onde estava o ego. E onde está o ego? Quem tem necessidade de buscar uma ilusão agora que os sonhos se foram? Obviamente, ninguém. Né? Só mesmo com uma mente muito contaminada de culpa é que nós ainda precisamos de um ego.
À medida que a mente vai sendo curada da única culpa, que é a ideia e a crença na ideia da separação, quando isso for restaurado, a consciência de que é impossível separar de Deus e nós nos reconhecermos como filho de Deus, já não haverá mais nenhuma culpa. E aí nós não teremos mais necessidade de acreditarmos numa coisa tão absurda quanto o ego. O que é o milagre? Agora o outro lado, nós já vimos que o ego é a escuridão. O milagre é um sonho também. Mas olha para todos os aspectos desse sonho e nunca mais questionarás. Por que nunca mais questionarás? Porque o milagre é o sonho que reflete a realidade do céu. O milagre é o sonho daquilo que espelha perfeitamente a paz de Deus. Ainda é um sonho porque está dentro da ilusão, ainda é no mundo perceptivo. O milagre não é conhecimento. Conhecimento se refere só ao céu, conhecimento é só total, mas o milagre, ele atende a todas as normas, vamos chamar assim, do conhecimento. Ele em nada, ele contrai ao conhecimento. Apenas como nós ainda somos perceptores, nós ainda não vemos o todo, ainda não é conhecimento. Olha para o mundo benigno que vês, estendendo-se diante de ti, enquanto caminhas com gentileza. Então, aqui está uma descrição perfeita do que o curso chama de mundo real, ou sonho feliz, que é a antessala do céu. A última etapa que a nossa mente precisa atingir para que Deus possa nos levar de volta ao conhecimento. Nós precisamos de uma mente em paz. Por quê? Porque só seres da mesma ordem se comunicam. Deus só pode se comunicar com aquilo que é semelhante a Ele. Então, Deus é amor, Deus é paz. E Ele só pode se comunicar com onde existe o amor perfeito e a paz perfeita. Então, o milagre, ele restaura esse estado de amor perfeito e de paz perfeito em nossa mente. E aí, Deus dará o último passo. Então, mas enquanto nós ainda estamos dentro do sonho, como ele diz, o milagre é um sonho, o milagre é a maneira de viver dentro do sonho já sem dor nenhuma, sem doença, sem culpa, sem morte. Nós ainda vamos ver coisas acontecendo lá fora, mas a paz da nossa mente, a percepção nossa é totalmente diferente. Ela é totalmente benigna, como ele diz aqui, nós seguiremos totalmente em gentileza. Olha para todos os ajudantes ao longo do caminho no qual viajas, alegres na certeza do céu e na segurança da paz. Então, quem são os ajudantes que nós temos aqui? Lembrando que quando nós estamos dentro do milagre, nós estamos na mente certa. Quando estamos na mente certa, nós estamos nos comunicando com a mente certa das outras pessoas. E aí, automaticamente, todas as demais pessoas e todos os seres vivos passam a ser ajudantes nossos no mesmo caminho. Por isso que o céu não é atingido sozinho. Quando nós nos voltarmos a ter a consciência do céu, o mundo inteiro estará junto conosco. E isso é assim porque enquanto nós pensamos que estamos dentro do ego, a gente vê o ego nas outras pessoas. Quando tivermos no milagre, na mente certa, a gente vai se comunicar com a mente certa. E isso é libertador. Olha para os ajudantes, isso a gente já viu, né? Então, ao longo do caminho no qual viajas, alegres na certeza do céu e na segurança da paz. E olha por um instante também para o que deixaste para trás e finalmente superaste. O que nós deixamos para trás? A dor, o sofrimento, a angústia, aquele sentimento de estar faltando alguma coisa, ou roubaram algo de mim, ou não sou completo, ou não sou feliz, ou deprimente, ou medo do futuro, enfim, tudo aquilo que tira a nossa paz, que é um obstáculo à paz, isso nós deixamos para trás.
Isso nós largamos, quando nós largamos o ego. Lembrando que o ego não é nada, então não existe sacrifício em largar isso. O ego, sim, ele proclama que existe um sacrifício com a nossa iluminação, com a nossa volta a Deus. E ele diz assim, nós vamos sacrificar a identidade do nosso ser. Nós vamos sacrificar a nossa consciência de ser um ser individual. Só que o que é esse ser individual? Ele não é nada mais também do que um sonho a respeito daquilo que eu penso que eu sou. Não é, isso não é a nossa realidade, é só um sonho. Então, continuando aqui, isso era o ego. Todo o ódio cruel, a necessidade de vingança e os gritos de dor, o medo de morrer e a urgência em matar, a ilusão sem fraternidade e o ser que parecia sozinho em todo o universo. Então, é isso que nós vamos deixar para trás. Quando nós nos voltamos ao Espírito Santo, quando nós voltamos a mente ao milagre. Esse terrível equívoco acerca de ti mesmo, o milagre corrige com tanta gentileza quanto uma mãe amorosa nina sua criança. Então, o Espírito Santo nos ama com o amor de uma mãe amorosa, que olha amorosamente para sua criança e a protege, e a nina, e a cuida, e não deixa nada faltar a ela. Este é o cuidado que o Espírito Santo tem para conosco. Não é uma canção como essa que gostarias de ouvir? Não responderia a ela tudo o que pensaste em perguntar, tornando até mesmo a pergunta sem significado? Então, uma pergunta. O ego gostaria que a gente fizesse 1000 perguntas de como que o mundo funciona, de como que as coisas vão ser, de como que vão ficar. Já o Espírito Santo diz, mas se eu cuido de tudo por ti, que necessidade você tem de se preocupar? Ou de ter que planejar, de ter que fazer as coisas? Porque o Espírito Santo nos dá tudo o que precisa. Ele nos dá de forma física? Claro que não, não é na forma física, mas por inspiração. Ele nos dá o pensamento certo, e a ação certa e a escolha certa à medida que nós a precisamos, nem antes e nem depois. Então nós podemos seguir dentro ainda do sonho da ilusão, dentro do mundo físico aqui, mas totalmente despreocupados na mente. Ainda sendo funcionais, fazendo tudo que a gente faz, trabalhando, dormindo, comendo, fazendo compras, mas tudo sem perturbação da paz. Tudo servindo para ser uma comunhão com o nosso irmão. Voltando para as perguntas, as tuas perguntas não têm nenhuma resposta, sendo feitas para aquietar a voz de Deus, que só pergunta uma única questão a cada vez. Então o Espírito Santo também tem uma contra-pergunta. O ego tem 1000 perguntas. Por que o ego tem 1000 perguntas? Porque por detrás disso ele quer se assegurar que ele existe. Mas o Espírito Santo, Deus também tem uma pergunta, e uma só, e é sempre a mesma, como ele diz aqui. Já estás pronto para me ajudar a salvar o mundo? Esta é a única pergunta do Espírito Santo. Ou seja, tu está pronto para me receber na mente certa, onde eu estou aguardando por você? Tu, tomador de decisões. Tu que decides se tu queres estar com o ego ou comigo. Tu está pronto para ficar comigo? É unicamente isso que o Espírito Santo pergunta. E dentro dessa pergunta, dessa resposta, todas as demais perguntas são solucionadas. E todas as questões da vida estão solucionadas. Faze essa pergunta ao invés de perguntar o que é o ego, e verás um brilho súbito cobrir o mundo feito pelo ego. Agora nenhum milagre é recusado a ninguém. O mundo está salvo do que pensaste que ele era. E o que ele é totalmente isento de condenação e totalmente puro. Ou seja, é o mundo real. É o sonho feliz antessala do céu. Então, ao invés de
nos voltarmos preocupadamente para todas as milhares de perguntas que o ego tem e a gente se sente angustiado porque não sabe a resposta, o Espírito Santo sempre só pergunta isso: tu está pronto para vir para mim? Tu está pronto para largar todas as preocupações e ficar no meu colo, onde eu te inspiro, eu te guio e eu faço tudo por você? E essa é a nossa escolha. Então, o milagre perdoa, o ego condena. Como que o milagre perdoa? Porque ele desfaz todos os efeitos do que o ego trouxe para nós. Então, enquanto o ego é a própria condenação em si, porque ele é um julgamento sobre separação, o milagre é o oposto. Ele sabe que isso é inverdade, então ele perdoa. Nenhum dos dois precisa ser definido, exceto por isso. No entanto, poderia uma definição ser mais certa ou mais de acordo com o que é a salvação? O problema e a resposta estão juntos aqui, e tendo-se afinal encontrado, a escolha está clara. Então, qual é o nosso único problema? A ideia de separação. E a culpa e o medo que veio tudo depois disso. Então, qual é a solução? A separação não aconteceu. Quem nos dá essa solução? O Espírito Santo. Em outras palavras, qual é o nosso problema? Nós acreditarmos no ego. Qual é a solução? Voltar a mente para o Espírito Santo. Simples assim. É só isso. São duas escolhas e só. São dois sistemas de pensamento para todos os milhares de problemas que nós podemos experimentar e experimentamos na vida. A questão sempre é essa: queres ficar com o ego ou queres sair, queres ir para o Espírito Santo? Quem escolhe o inferno quando ele é reconhecido? Então, por que nós ainda não escolhemos então o Espírito Santo? Porque ainda não reconhecemos o que o ego na verdade é. Nós ainda estamos tão envolvidos na culpa por ter pensado separação que ainda temos dúvidas. Mas Jesus conhece isso. Por isso que ele diz: nós só escolhemos o inferno porque não sabemos que estamos fazendo isso. Ou seja, ele nos chama de criancinhas. Nós somos como criancinhas. Uma criancinha de 1 ano pode facilmente caminhar e correr para um precipício, porque ela não sabe o que está fazendo. Então, nós corremos para o ego simplesmente porque, como criancinhas inocentes, nós não sabemos que estamos correndo para nos suicidar, para nos matar, para nos ferir no ego. E quem não iria um pouco mais adiante, quando lhe foi dado compreender que o caminho é curto e sua meta é o céu? Então, isso é o trabalho do Espírito Santo, nos mostrar um outro caminho. E um caminho curto é logo ali, o céu é logo ali. E como se atinge? Então, ouvindo ao perdão. Então, essas são as palavras aqui do curso, então, sobre o ego e o perdão. Nós vamos fazer, então, ainda, essa é um pouco mais rapidinha, essa do ego espichei, porque ela traz, na verdade, todo o curso dentro dessa colocação aqui. Mas o perdão e a face de Cristo também se encaixam nesse ensino, porque o que é o perdão? Então, o perdão é junto com o milagre. Então, o Espírito Santo, perdão e face de Cristo é o que o perdão nos mostra no lugar do que o ego nos mostra. Então, vamos fazer aqui o 3, porque daí a gente emparelha esse estudo. O perdão, ele é para Deus, vai em direção a Deus, mas não é dele. Por que não é dele? Porque Deus não condena. Quem não condena não precisa perdoar. Então é impossível pensar em qualquer coisa que ele tenha criado que pudesse precisar de perdão. Então o Filho Santo de Deus nunca pecou, então ele não precisa ser perdoado. O perdão é então uma ilusão, mas devido ao seu propósito, que é do Espírito Santo, há uma diferença. Ao contrário de todas as outras ilusões, conduz para longe do erro e não a direção a ele. Então, o perdão,
ou dá para também chamar milagre, como nós vimos na frase, na colocação anterior, o perdão, ele vai num sentido oposto do ego. O ego, a condenação vai para cá, o perdão vai para o outro lado. Então, devido ao propósito dele. Então, o propósito do perdão é servir dentro da ilusão, mas para nos tirar da ilusão. O perdão poderia ser chamado de uma espécie de ficção feliz, um caminho no qual aqueles que não conhecem podem fazer uma ponte entre a brecha entre a sua percepção e a verdade. Quem são aqueles que não conhecem? Todos os que não se acham dentro do céu. Lembrando, como eu falei antes, o céu é conhecimento, só o céu é conhecimento. Então, nós estamos aqui fracionados dentro do ego, então nós estamos no mundo da percepção. Conhecimento é verdade. Nós precisamos agora uma ponte para transpassar esse intervalo entre a percepção e a verdade. E é isso que o perdão faz. Ele faz essa ponte. Eles não podem ir diretamente da percepção ao conhecimento, porque não pensam que é sua vontade fazer isso. Claro, quando a gente acreditou na ideia de separação, automaticamente nós ficamos com medo. E Jesus explica no livro, texto, essa dinâmica do medo. E é esse medo que faz com que a gente não decida voltar para o céu. Então, por isso que nós precisamos de um processo, de uma ajuda. Então, isso faz com que Deus pareça ser um inimigo em vez do que ele realmente é. Então, na nossa mente equivocada, para o ego, na verdade, por mais que eu possa dizer 1000 vezes que eu amo a Deus, que eu quero voltar a Deus, enquanto eu tiver ainda uma percepção dentro do ego, Deus é visto como um inimigo, porque ele é visto como aquele que vai acabar com o ego. E é justamente essa percepção insana que faz com que eles não estejam dispostos a simplesmente erguerem-se e voltarem para ele em paz. Então, quem está com a mente conflitada e com medo, ele simplesmente não acredita que ele pode voltar e por isso que ele precisa de ajuda. E assim necessitam de uma ilusão de ajuda porque estão impotentes. Um pensamento de paz porque estão em conflito. Então, esse pensamento de paz que nós precisamos é do Espírito Santo. Ele nos dá esse pensamento de paz. Deus sabe do que o seu filho tem necessidade antes dele pedir. Claro, porque Deus é uno com o seu filho. O seu filho aqui, ele está falando de novo com um maiúsculo, o seu filho real, aquilo que nós somos de verdade. Ele não está em nada preocupado com a forma, mas tendo dado o conteúdo, é a sua vontade que ele seja compreendido. Qual é o conteúdo que Deus nos deu? O amor dele mesmo. Deus se estendeu. Então, a forma, Deus não vê a forma, ele não está preocupado com a forma. Mas o conteúdo, o amor, ele nos acompanha aqui. Mesmo sonhando, nós ainda somos amor. E esse conteúdo é verdadeiro. E isso basta. A forma se adapta à necessidade e o conteúdo é imutável, tão eterno quanto o seu Criador. Então, a forma que o Espírito Santo, ele faz com que tudo se adapte para a nossa mente voltar ao conteúdo. A face de Cristo tem que ser vista antes que a memória de Deus possa voltar. O que é a face de Cristo? Aquela visão que o Espírito Santo nos dá, aquela visão santa sobre tudo. Ver o Cristo no irmão. Isso é a face de Cristo. Então, ver o conteúdo por detrás da forma. A forma é uma pessoa grotesca, tão, dentro do ego, com suas dualidades, com seus lados bons e ruins. Mas o conteúdo subjacente por detrás, que lhe dá vida, que lhe dá substância, é o amor. E ver isso é a face de Cristo. Ninguém pode olhar para o... Então, por que ver a face de Cristo precisa ser encontrada antes? Ver a face de Cristo envolve percepção. Ninguém pode olhar para o conhecimento.
Claro, conhecimento é total. Então, conhecimento só pode ser experienciado. Se ele fosse visto, teria um sujeito olhando e um objeto sendo observado. E o conhecimento é total. Ele é tão total quanto Deus. Então, não se pode perceber o conhecimento, só se pode ser um com o conhecimento. Então, a face de Cristo, sim, essa nós percebemos, essa nós vemos lá fora. Nós podemos ver a face de Cristo no irmão, no lugar do ego dele. Mas a face de Cristo é o grande símbolo do perdão, é a salvação, é o símbolo do mundo real. Quem olha para isso nunca mais vê o mundo. Então, nunca mais vê o mundo da forma perceptiva do ego. Então, nós ainda vemos a forma, sim, a forma física, mas com o conteúdo da face de Cristo por detrás, e não com o conteúdo separador do ego. Ele está tão perto do céu, né, a face de Cristo, quanto é possível chegar estando ainda do lado de fora, antes da porta. Então, a face de Cristo é o máximo que a percepção consegue chegar. Ela chega à porta do céu. Entretanto, dessa porta para dentro não falta nada além de um passo. É o passo final. E isso nós deixamos para Deus. Isso Jesus diz várias e várias vezes no texto. O passo final é com Deus. Então, como transformar a face de Cristo, a percepção verdadeira em conhecimento novamente? O próprio amor, ele cuida de si mesmo. O si mesmo sou eu aqui no sonho, mas vendo um reflexo do céu. E eu mesma, junto com Deus, alcançarei, então eu sonho. O perdão é um símbolo também, mas como símbolo da sua vontade apenas. Então, sua vontade de quem? De Deus, do Cristo, do Espírito Santo. E como ela é uma vontade de Deus, não pode ser dividido. Então, a vontade de Deus é uma. E assim, a unidade do que ele reflete vem a ser a sua vontade. Então, no perdão, nós vemos a nossa unicidade junto com o irmão. Por quê? Porque na mente certa do irmão, habita o Espírito Santo. E é o mesmo Espírito Santo que habita em mim. Não existem dois Espíritos Santos. Então, atrás de cada ser vivo habita o Espírito Santo. E então, como eu vejo o mesmo Espírito Santo em todos, eu vejo a unidade. E essa unidade é reflexo do céu. É a única coisa que ainda está em parte no mundo e mesmo assim é a ponte para o céu. Então, o perdão, ou essa visão. A vontade de Deus é tudo que existe, né? Tudo que é real. Nós só podemos ir do nada ao tudo, do inferno para o céu. Então, do nada é porque é um sonho, nós só podemos despertar, nós não vamos levar nada do que seja ilusório. Isso é uma viagem? Não, não verdadeiramente, pois a verdade não vai a lugar nenhum. Então, como que poderia ser uma viagem daqui até o céu, se isso aqui não é nada? Se eu nem sequer estou existindo, então não é uma viagem, é um despertar mesmo. Apenas as ilusões se deslocam de um lado para o outro, de um momento para o outro. O passo final também não é senão um deslocamento. Como uma percepção, em parte, é irreal. Então, esse próprio deslocamento, esse despertar, na verdade, em última instância, também não é real, é uma coisa simbólica. Mas essa parte sumirá. E o que permanece é a paz eterna e a vontade de Deus. Então, este é o fim dos sonhos e o despertar geral de tudo. Então, tudo desaparece, mas fica a paz eterna e a vontade de Deus junto com o seu Filho em sua criação eterna. Não há desejos agora, pois os desejos mudam. Mas mesmo o que é desejado pode vir a ser indesejado. Tem que ser assim porque o ego não é capaz de estar em paz.
Então, o ego é muito volátil, ele está sempre mudando. Ele manda eu atingir um certo degrau para ser feliz, e quando eu chego lá, ainda falta outra coisa, e outra e outra. Então, isso são desejos. No céu não há desejo, há apenas a vontade. Mas a vontade, ela é constante como dádiva de Deus. E o que Ele dá é sempre como Ele mesmo. Então, Deus dá a si próprio o tempo todo. Esse é o propósito da face de Cristo. É a dádiva de Deus para salvar o seu Filho. Apenas olha para isso e terá sido perdoado. Então, o que é o perdão? O perdão é, ao invés de olhar para o ego, olhar para a face de Cristo. Olhar para o que o Espírito Santo está nos apontando. Como vem a ser amável o mundo naquele único instante em que vês a verdade acerca de ti mesmo refletida nele. Isso aqui, Jesus e todos os demais que já despertaram, Ele está nos dando aqui uma colherzinha de chá e um convite de como que é amável esse mundo se nós olharmos através da face de Cristo. Ele diz, vocês não imaginam o quão felizes vocês podem ser se escolherem olhar com a face de Cristo. Agora és sem pecado e contemplas a tua impecabilidade. Agora és santo e te percebes assim. E agora a mente retorna ao seu Criador, a união do Pai e do Filho, a unidade das unidades que está por trás de toda a união, mas além de todas elas. Então aqui ele está de novo descrevendo as unidades que está por trás de toda a união. Aqui no mundo do sonho, nós temos o passo a atingir é a união com o nosso irmão, para depois nos unirmos a Deus. E no céu, que é um passo além, que é a unidade total. Deus não é visto, apenas compreendido. Seu filho não é atacado, apenas reconhecido. Então, no céu, eu não posso ver a ninguém, eu posso reconhecer como parte de mim mesmo. Assim como Deus se reconhece no Filho, o Filho se reconhece no Pai. E com isso, então, nós terminamos aqui de olhar a face de Cristo e a gente vê com que maestria Jesus ele descreve aqui toda a jornada do mundo. Temos uns minutinhos ainda. Vamos então abrir os microfones para a gente comentar um pouco assim, se ficou, como que vocês viram, ficou alguma dúvida assim, ou alguma coisa a comentar, a acrescentar, ou compartilhar do sentimento que dá quando a gente ouve Jesus nos esclarecendo tão perfeitamente o que é essa mente certa, essa escolha que nós temos. Quem quer falar, comentar? Oi, Ing, eu Oi. queria comentar o 7 lá do 2, sabe? Do item 2. No O 7 o 7 que fala dos irmãos, né? Sim. E a gente vê, né, os irmãos como ajudantes nossos, né? Sim. E eu demorei muito para entender isso, assim, sabe? Muito. Mas a partir do instante santo, você entende isso, porque você vive, né? Você olha para as pessoas e vê a perfeição nelas, né? Você não consegue ver nada além da perfeição nelas. Exato. É uma experiência do céu, isso eu acho, né? Exato. Então, quando E é excludente um ou outro. Ou tu tem essa experiência na tua mente, ou tu tá com aquela mente condenatória. Pois é. É bom demais, né? Essa experiência, minha nossa, Tu viu como isso nos livra totalmente da gente precisar se proteger de alguma coisa, de se defender. Porque dentro do ego a gente luta, até a palavra luta pela vida, a gente luta o tempo todo, se defendendo, se protegendo.
E quando a gente está entre irmãos, né, cai por terra a necessidade de defesas. E isso traz paz. É a questão da paz, né? Como a gente se sente segura e em paz tendo esse sistema de pensamento. Nossa, nossa, é muito, muito, muito bom, né? E outra, quando fala que o Espírito Santo cuida da gente como se fôssemos criancinhas, gente, sério, é muito tocante, né, a gentileza do Espírito Santo, é muito tocante. É bem isso mesmo, né? Ele te pega no colo, né? É verdade. E ele só espera que a gente venha acreditar cada vez mais nisso e se entregue cada vez mais nisso. Não, porque é lindo, ele se nossa. reconhece em nós, o Espírito Santo. Né? É a sua função cuidar de nós. Assim, é muito emocionante, é muito linda essa parte que nós lemos hoje, né? Aliás, eu acho que o curso ele é todo lindo, né? Não tem uma parte do curso que eu falo, puxa, isso aqui não é muito bonito, mas todo ele é lindo. Mas, gente, cada vez que você lê, parece que é novo, né? É novo. É muito lindo, muito lindo. Mais alguma coisa? Alguém quer? Não, seria isso. Isso. Então, 8 horas. Nós vamos... Obrigada. Nossa, foi pontual, hein? Deu hoje de ser pontual. Às vezes a gente se estende um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Mas agradecendo, então, em primeiro lugar, sempre a Jesus, né, por esse curso, ao Espírito Santo. E agradeço a vocês, meninas. Puxa, essa aula foi ontem e a gente está repetindo ela hoje. Mas o grande ganho foi meu também, que pude ouvir 2 vezes isso. Obrigada, meninas. Todas ligando aqui. Uma boa noite. Eu que agradeço, Ing. Muito, muito obrigada pela sua disponibilidade.